Pessoal, a paz do Senhor Jesus, graças a Deus que estamos aqui com mais uma oportunidade, começando mais um programa, Jesus a Verdade que Liberta. Esse programa que tem falado com você. Através desse programa, Deus tem falado com as pessoas, né? E a palavra de Deus é pregada aqui. E sabendo que a palavra de Deus é que traz a salvação ao homem, né? A palavra de Deus é viva e é eficaz. É mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas. E é apta para discernir os pensamentos e intenção do coração do homem. E não há criatura encoberta diante dele. Todos nós estamos nu e patente aos olhos daquele com quem havemos de tratar. Hebreus capítulo 4, versículo 12 e 13. Né? Então diz isso. Então a palavra de Deus, ela mexe em primeiro lugar com o teu espírito e a tua alma. E em segundo plano, com o corpo também. Então por isso precisamos santificar a nossa vida na palavra. Jesus, ele diz na oração que ele fez antes de ser crucificado, está escrito em João, o Evangelho, segundo escreveu João, capítulo 17, e o versículo 17. Santifica-os na tua palavra. A tua palavra é a verdade. Então nós precisamos nos santificar na palavra, permitir que a palavra nos santifique, que é corpo, é espírito, alma e corpo. Então veja que em Efésios capítulo, a primeira carta de Paulo aos Efésios capítulo 5, versículo 23, o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo seja plenamente conservados irrepreensível para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então a palavra me santifica. Santifica qualquer uma pessoa que queira. O que é santificar? É classificar, é como que limpar você, é preparar para o céu, para a salvação, para se salvar, para se aproximar de Deus. Seja santo, porque eu sou santo, diz a palavra. Então, para você ter aproximação de Deus, você precisa santificar. E a palavra dele, que é o conselho dele, que é a Bíblia, o estatuto, a aliança, o concerto com ele, pelas palavras dele, você se aproxima dele. Quando você anda nessa palavra, você vai em direção ao Senhor. Você vai se aproximando, se santificando. Aí, automaticamente, você vai tendo inteligência, sabedoria. Você vai frutificando, dando fruto, melhorando você mesmo. Santificação é exatamente a aproximação de Deus, se separando, se distanciando do pecado e se aproximando da salvação, se aproximando da vida, se aproximando dessa santificação, se aproximando do próprio Deus, do reino de Deus. Ou seja, você vai penetrando no reino. Então, frutificação ou fruto do Espírito é exatamente essa melhora. Você vai melhorando, você vai sempre se santificando e vai se capacitando também. Através do Espírito tem os seus dons. O Espírito tem os dons que ele vai te capacitando com os dons do Espírito, né?
E o fruto é exatamente a mudança de vida. Você vai adquirindo experiência com Deus e você vai sempre melhorando, sempre dando fruto, que é exatamente essa mudança do velho homem para o novo homem, né? Então você vai se adaptando, é isso aí. Então Jesus chama fruto do Espírito e tem os dons do Espírito, que é exatamente para trabalhar. São as armas de trabalho, as ferramentas de trabalho que o Senhor vai nos dando, né, para nós fazer a obra. Então veja aí que é a palavra que traz isso aí. Quando você vai se adaptando a essa palavra, isso se chama santificação, lavagem, né? Você vai sendo lavado, você vai sendo santificado e você vai sendo justificado. Então isso aí está escrito também em 1 Coríntios capítulo 6 e o versículo 10, né? Diz o versículo 11, né? O 10 está dizendo que aquele que não entra no reino do céu, né? Então são as condenações ali, ou coisa parecida, que te leva a ser condenado. Mas no versículo 11 diz que é o que alguns têm sido, que é exatamente sem conhecimento de Deus, sem Deus no mundo, como diz o apóstolo Paulo. Aí você vive sem regra, sem disciplina, você vive do jeito que quer, achando que até está certo. E aí, a partir do momento que você conhece o Senhor, você recebe o Espírito de Deus na vida, então você passa a ter regra. Tem um que vai te cobrar, ou tentar te convencer do pecado, da justiça, do juízo. É exatamente isso aí. É o que alguns têm sido, mas haveis sido lavado, haveis sido santificado e haveis sido justificado pelo Espírito do nosso Deus, né? Exatamente o versículo 11 de 1 Coríntios capítulo 6. Então é assim que nós precisamos nos santificar e frutificar, trabalhar também. Mas é como diz o próprio Jesus, quando está escrito em Mateus capítulo 11, versículo 28, 29, 30, que ele diz que eu preciso tomar o seu jugo, receber o jugo dele, que é exatamente o conselho, exatamente considerar a sua palavra, que é vida para mim. Para ele não é, ele é Deus, mas é para mim me santificar. Para quê? É pelo orgulho de Deus, alguma coisa assim, uma prepotência, uma maneira de me levar, de me obrigar? Não. É a maneira de eu escapar. Ele dá um escape, me dá um conselho, me mostra um caminho de escape, para mim escapar da condenação. Por isso ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então não tem outro caminho senão ele. Não tem mentira no meio disso aí, um engano qualquer, uma malícia qualquer, é verdade. Ou seja, nesse caminho não tem uma placa errada, que tem uma indicação errada, que isso se chama palavra de Deus, é correta, é verdade. Então tudo que vem de Deus é verdadeiro, é eterno, não tem engano, não tem malícia, porque Deus ele é vida, ele é equidade, ele é bondade, ele é amor, um amor verdadeiro. Ele é a fonte da vida. Então não existe engano, maneira de tapear. Então por isso ele diz caminho, verdade, para onde eu estou dizendo não tem outro jeito, é esse mesmo e é verdadeiro, não tem engano, e que chega à vida.
Então não tem outra maneira de você chegar à vida se não for pela palavra de Deus. Então quando ele diz eu sou, porque ele é o verbo, se fez carne e habitou entre nós. Então veja que não tem outra maneira. João capítulo 14, versículo 6, que ele diz eu sou a vida, o caminho, verdade e vida. O caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. João capítulo 1, versículo 14, também, né? João diz que o verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória. Ele diz que ele viu com outras pessoas também, claro. E vimos a sua glória como a glória de um unigênito, cheio de graça e de verdade. Graça que é para dar, é a salvação para te dar. Então a graça é um favor imerecido da parte de Deus, que ele dá a salvação para o homem sem o homem merecer. Mas quando eu acredito nisso, eu corro atrás disso, eu me empenho nisso, de verdade, acreditando na sua palavra, que é a verdade, eu sou agraciado com a vida, né? Cheio de graça e de verdade. Então veja aí que se faz necessário eu me rebaixar, eu me humilhar, amansar. Então por isso ele diz lá em Mateus 11, 28, né? 29 e 30. Vinde a mim todos que estáis cansados. Se você não se acha assim, não vai a Jesus. Vinde a mim todos que estáis cansados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Então se eu não perceber que eu necessito, eu não vou. Eu não me sujeito. Se eu achar, se eu sou arrogante, altivo, prepotente, de maneira que eu acho que eu dou conta, eu acho que eu estou certo, eu acho que não preciso de nada, dessa forma que eu estou andando está certo. Então eu nunca vou achar Jesus. Eu nunca vou achar a vida. Eu nunca vou achar o dom do Espírito de Deus, que me leva a dar fruto, que é exatamente melhorar de vida, exatamente tomar um novo e vivo caminho, uma nova vida, me afastar do erro e me aproximar do certo, sair da lamaçal do pecado e entrar para a santidade de Deus. Eu nunca vou ver isso, porque eu sou altivo, não tem problema, está tudo certo comigo. Por isso que ele diz, vinde a mim todos que estáis cansados. Então quando ele diz isso, todos são. Todo homem é pecador e precisa do Senhor. Mas eu preciso reconhecer. Se faz necessário que eu reconheça isso. Porque Jesus não vai te obrigar a esfregar a tua cara no chão, de alguma forma querer obrigar você a entender isso. Você aceitar isso. Não, é você que tem que decidir. Então saber que existe um Deus, comece a se humilhar, irmão. A entender, até pela natureza, por tudo que acontece. Deus fala com você todos os dias, através das coisas criadas, através da sua palavra, ainda mais nesses dias de hoje que estamos vivendo. Então você sabe que existe um Deus. Daqui essa teimosia. E o Deus você vai estudar como é Ele. Aí como é que eu vou conhecer? Esses dias eu vi nas redes sociais aqui, uma pessoa, um pregador, né, e dizendo que a imagem, por que o pessoal diz que negócio de adorar a imagem está errado, são idólatras, porque em Efésios diz que Jesus é a imagem do Deus invisível. Ele não entendeu a palavra invisível, não? Será? Então ele diz que a gente não pode se sair dessa tudo que se for jogar fora ou desconsiderar tudo aquilo que é imagem. Então os meninos não podem brincar com as imagens, uns boizinhos, uma coisa. O menino brinca, mas
mas não considera como Deus, né? Aí é que está o negócio. Então o nosso Deus, ele mesmo disse, Jesus é a imagem do Deus invisível. Invisível, deu de entender? Por isso que ele é a palavra. Que cor é a palavra? Que tamanho é a palavra? Aonde é que ela está? Paulo diz que está na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que nós pregamos. Romanos capítulo 10, o versículo 8, né? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que nós pregamos. Versículo 10, eu acho que é o 9 que eu falei agora, é o 9. E o 10, que é o próximo, ele diz, se com a tua boca... Não, exatamente é o 8 mesmo, agora que eu vou falar o 9. Se com a tua boca confessares o Senhor Jesus, e em teu coração credes que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Aí vem o 10, onde ele diz que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Então a palavra tem um poder. A de Deus criou todas as coisas. Aí Jesus é considerado a palavra, o Evangelho, que é onde nós conhecemos o Senhor. Então essa imagem, nós até estudamos nas lições do último trimestre de 2023 sobre imagem, né? A imagem da igreja. Eu estou até confuso se não foi nesse primeiro trimestre já, né? Que nós falamos sobre isso aí, imagem, a igreja, as imagens da igreja, o que forma, você forma uma imagem, mas não é para você apalpar essa imagem, uma imagem feita de pedra, de pau, de bronze, de ferro. Não, é uma imagem criada na tua mente. Então Jesus, ele é a palavra. Quando você estuda a palavra, isso querendo verdadeiramente, com o coração se crê para a justiça, para ser justificado por Deus, e com a boca eu vou externar isso, porque eu tenho palavra, eu tenho boca para falar. Então aquilo que eu já crio, eu externo isso. As pessoas vão ver isso em mim porque eu vou externar. Então eu vou formar uma imagem do Senhor, eu vou passar uma imagem. Sabe aquela coisa de eu posso descrever uma pessoa? Que eu posso chegar em algum lugar e a pessoa... Tem até um retrato falado que fazem de uma pessoa que é procurada e alguém viu. Então ele descreve e faz o retrato falado. Então... Jesus é isso aí. O que é o caráter de Deus? Você conhece Deus pela sua palavra. Forma uma imagem. É isso aí. Mas não eu fazer uma imagem. Pedaço de pau, faço lá. Oh Deus. Não. Que é isso? Não é isso. Então nós temos que formar uma imagem na nossa mente de quem é Deus. O seu caráter. A sua santidade. O que é santidade? Eu estou falando sempre aqui, mas é explicar melhor. Se abster do pecado, do erro. Deus não concorda com o erro, com o pecado. Então, totalmente separado do pecado. Sem nenhuma concordância. É isso aí. Deus, no caso. Nós estamos num corpo pecaminoso que nós estamos lutando aí. A carne puxa para trás para pecar e o espírito leva para frente nesse caminho que leva à vida, nessa aproximação de Deus. Então, quando eu formo com o coração se crê para a justiça, se com a boca, com a tua boca, tu confessares o Senhor Jesus e em teu coração tu credes
que Deus o ressuscitou dos mortos, já entendeu que no mistério, já entrou dentro do mistério. Porque como é que ressuscitou? Alguém ressuscitou? Não, só Jesus, para nunca mais morrer. Que a terra, nada natural tem poder sobre ele. O inferno, a morte, não pode mais matar ele, não existe isso mais. Mas como é isso? Pois é. Aí é que tá, que eu não posso fazer uma imagem natural, que eu possa pegar. Porque nada natural toca em Jesus. Ele entrava nos lugares com porta fechada, saía, desaparecia, aparecia de novo, comia, bebia, ensinava durante 40 dias depois da sua morte, da sua ressurreição ali. Então entenda, é outra dimensão. Como é isso? Não, para mim acreditar, não está falando para mim entender, explicar cientificamente, naturalmente. Aí eu vou fazer uma imagem do negócio desse aí? Não, tem que formar uma imagem. Se com a tua boca confessares isso, e no teu coração tu crê que ele ressuscitou dos mortos, porque Deus, com seu poder, ressuscitou ele. Aí significa que eu acreditei de verdade nesse Deus invisível, que é o que vai permanecer e que um dia eu vou tratar com ele. Nós estamos nu e patente aos olhos daquele com quem havemos de tratar, prestar conta. Que a sua palavra, que eu comecei o programa dizendo isso, a sua palavra, ela mexe com o meu espírito e a minha alma. Aí depois vai lá para juntas e medulas, que é segundo plano, que é o corpo. Porque eu preciso santificar as três coisas, mas começando pelo espírito. Espírito, alma e corpo. Eu não posso começar pelo corpo. Então o que é isso? O espírito adquire vida, poder, armas da parte do Senhor, junto com essa alma, que é exatamente os sentimentos ali, né, que o interno do homem ali, a parte de acúmulo de informação ali. Então você adquire isso aí e você, vou usar uma palavra aqui bem antiga, né, que você sujiga, você obriga, você de alguma forma você faz com que você vence a guerra contra o pecado, a carne, os desejos carnais, e você abriga essa carne a se santificar, que é fazer a vontade de Deus, mas obrigado pelo pecado, ou pelo Espírito. Então o Espírito está alimentado pela vida, pela palavra, que é o pão da vida, que alimenta o Espírito, não alimenta carne. Carne é feijão e arroz. É baile, prostituição. Então você quer ver o que é obra da carne? Só é. E aqui em Gálatas, nós vamos até ler aqui, porque é longo a coisa, eu vou fazer a leitura completa aqui, que é para você entender, né? Então Gálatas capítulo 5, e o versículo 16, eu vou fazer uma leitura aqui. Nós vamos ler aqui até o 25, eu acho. Mas veja aqui. Versículo 16. Gálatas, carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Digo, porém, ponto. Andai em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Deu de entender, né? Para mim andar conforme o Espírito e não fazer os desejos da carne. Então, eu já estou dando lugar ao Espírito aqui, para que a carne tem que se sujeitar ao Espírito. Aí ele diz no versículo 17, porque a carne cobiça contra o Espírito contra a carne, e estes
opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. O que é isso? Uma briga, uma luta travada, como que seja dois lutadores no ringue. Então o que está mais preparado vence. É claro que de vez em quando, mesmo dois lutadores, ainda que um vença, vai vencer de qualquer jeito, mas o outro pega uns tapas. O que é isso? Um crente, mesmo sendo crente, ele peca. Mas ele não desiste da caminhada. Cai, levanta, taca a cabeça num pau, sai. Ele não desiste. O que é desistir? É voltar. É desistir do caminho, verdade e vida. Desistir da vida. Desistir da salvação. Desistir dessa crença, dessa confissão em Jesus Cristo. No Evangelho, na palavra. O Evangelho, irmão, não é só para a gente bater boca, não, dizer, é assim, há uma historinha de caronchinha que entra no ouvido e sai no outro. Às vezes a gente lembra, pai, me disseram que é assim. O Evangelho não é isso, não. Agora fique um bocado de dia sem lembrar de água. Até que pode até lembrar, mas sem beber ela. Fique um bocado de dia sem comer arroz e feijão. Quando eu digo arroz e feijão, é qualquer uma coisa que alimenta o corpo físico. Aí, não quero água, não estou nem lembrando de água. Fica uns dias, para você ver o que acontece. Então, a palavra é o pão da vida. É o alimento do espírito. Deu de entender? Se eu não comer essa palavra todos os dias, o meu espírito enfraquece. Quem é que vai vencer a luta? A carne. O pecado prevalece na minha vida. Eu vou dar mais valor, me interessar mais pelo pecado, pelo erro. Eu vou perder a visão, o entendimento, porque a carne, ela dá lugar ao diabo, aos demônios, ao mal, à terra. Não tem negócio com o céu, não. Aí eu fico cego espiritualmente e anêmico espiritualmente. Aí eu vou perdendo a visão, a audição e o entendimento. Daqui a pouco não existe nada em mim espiritual. E o homem natural, que é carnal, né? Não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura. E nem pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Então entenda aqui, como é que você quer saber as coisas de Deus, se não for pelo Espírito de Deus? Não tem como você penetrar no reino de Deus se não for pelo Espírito dele. Tem que, pensar, irmão. Não é uma questão da gente estar dizendo aqui e querendo forçar a barra, não, é porque é a verdade. É assim que funciona. Como é que eu quero entender do céu se eu não tenho contato nenhum com alguém de lá? Como? Mas como? Não existe. A carne é terrena, é pó, volta ao pó. Mas existe uma vida em ti que se chama espírito, que Deus te deu uma parte de Deus em ti, que você tem que ligar essa parte, não pode ser a outra, tem que ser essa, ligar no Espírito de Deus. A carne não se liga no Espírito de Deus, mas o teu espírito sim. Então você carrega as baterias, exatamente você se alimentar da palavra de Deus. Aí você fortalece esse espírito, aí ele te dá visão, que é luz, vida. Você fica alimentado, você fica forte, robusto, fortificado. Como diz o apóstolo Paulo a Timóteo: meu filho Timóteo,
fortifica-te na graça que há em Jesus Cristo. Em Cristo Jesus, ele diz. Então veja, para mim me fortificar, carregar minhas baterias, para mim lutar contra o pecado, porque eu vou ter visão. O que é essa visão? Eu vou compreender o que é errado. O que eu não posso fazer, não devo, não é que não possa, não deve. Poder pode qualquer coisa. Todas as coisas me são lícitas, diz o apóstolo Paulo, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não deixo me levar por nenhuma delas, diz ele aos Coríntios. Então veja que aqui existe cobiça contra, uma porfia, briga contra o espírito contra a carne, e um se opõe ao outro para que não façais o que quereis. Aí você vai ver as obras da carne, que é exatamente aqui, no versículo 18, nós vamos ler aqui só para você entender. Versículo 18, nós estamos em Gálatas capítulo 5, versículo 18, mas se sois guiado pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Você está guiado pelo Espírito, está dentro, está tudo certo. Fazendo a vontade de Deus, você está puxando a carne. Você vai na frente, você está indo no caminho certo, a carne está indo obrigada. Porque não tem outro jeito. É uma carne enferma pelo pecado, pela morte, né? Um corpo de morte que você vai arrastando ele aí. Aí querendo ir para os carnavais, para a prostituição, para a mentira, para o engano, para o roubo, para as coisas erradas. Então, mesmo que seja bem arrumadinho, as pessoas pensam que para ir para o inferno, se fizer as coisas bem certinho, humanamente falando, não vai. Já está lá. Você precisa servir ao Senhor, confessar o nome do Senhor Jesus e crer que Deus o ressuscitou dos mortos para ser salvo. Então tem uma defesa. Existe uma decisão de você: vinde a mim todos que estáis cansados. Tem que vir. E oprimido eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. Tomai sobre vós a minha palavra, os meus conselhos, a minha aliança, o meu concerto com vocês. Tomai. Aí ele diz: mas vocês são altivos, prepotentes, são sarados, não precisa, se acham. Porque o inimigo coloca isso na mente da pessoa. Mas ele diz: mas aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração. O que eu estou dizendo aqui? Já falei, mas vou explicar de novo. Mateus capítulo 11, versículo 28, 29 e 30. Vinde a mim todos estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que eu sou manso e sou humilde de coração, e encontrarei descanso para a vossa alma. Ele não está falando descanso para o corpo, está falando para a alma. Porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Quando Jesus disse isso aqui, foi para as pessoas compreender, só fala por parábola, por comparação. As pessoas compreenderam o que ele estava dizendo. Ele estava falando de um boi, de um jugo que se coloca no boi, que não dá de colocar num boi brabo. Tem que amassar. Tem que se humilhar o boi para receber o jugo. Aprendei de mim, eu recebi o jugo. Qual foi o jugo que Jesus recebeu? Ainda que era filho, aprendeu a obediência. Aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Ainda que era filho, diferente de qualquer outro homem, que ele foi gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria. Não foi por homem e nem por ela. O Espírito Santo gerou, a palavra se fez carne
e habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do unigênito, cheio de graça e de verdade. Então, ainda que era filho, Hebreus capítulo 5, versículo 8, ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu, morte, julgo. Aprendeu a obedecer o Senhor, receber o jugo de Deus sobre a sua vida para salvar eu e você. E eu não quero receber o jugo dele para salvar a minha vida. Por quê? Estou doido, altivo, brabo, revoltado, ou de alguma forma não vejo perigo nisso. Para que isso? Esses crentes são tudo doidos. Para que esse negócio? Pois é, não tem visão, não se sujeita, só encontra descanso para a alma, não está falando para o corpo, para a alma. Se você fizer isso, vir tomar o jugo, nós temos que amansar, se humilhar, aí recebe descanso para a alma. A tua alma está gritando e você está achando que não tem precisão, necessidade nenhuma. Porque a alma vai ser levada para o inferno se você não quiser receber esse jugo do Senhor. Aí ele diz, finalizando, que o jugo dele é suave e o fardo é leve. Parece que o pecado é melhor. Você ficar sem confessar o Senhor, sem fazer conforme a sua palavra, parece que é bem melhor, mas não é. É melhor fazer a vontade do Senhor. O jugo é suave e o fardo é leve. O jugo não vai pelar o pescoço e o fardo está em cima do carro, do boi, é leve, não vai quebrar o pescoço teu. É isso aí. Ele estava dizendo sobre o boi. Mas veja aqui, irmão, deixa eu continuar. Se for guiado pelo Espírito, vai tudo bem. Não tem problema nenhum com a lei, não vai contra a lei, né? Versículo 19. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia. Versículo 20, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, imulações, iras, pelejas, dissensões, heresias. Versículo 21, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas. Estas coisas, das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então ele está dizendo o que é obras da carne e coisas semelhantes a essas que você vai aí comparar. Ele disse, eu dizia para vocês. Antes eu já falei para vocês o que é. Que pessoas que fazem esse tipo de coisa não herdam o reino de Deus, né? O reino do céu. Aí ele entra aqui no versículo 22. Mas é o fruto, eu falei de fruto aqui, que é a mudança. Eu fazia isso que eu não sabia, mas agora eu já sei. Aprendeu. Mudou, então frutificou, deu fruto. Mudou a árvore, mudou de um fruto doente para um fruto saudável. Então veja aqui. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Versículo 23. Contra essas coisas não há lei. Não tem problema nenhum. Se você faz as coisas certinho, a polícia anda correndo atrás de ti? Não. Só se você fizer errado. Fora da Constituinte, as coisas, os crimes. Então é isso aí. Do mesmo jeito é as coisas de Deus, só que espiritualmente não existe perseguição de você enxergar. Aí, rapaz, tô indo para o inferno. Você não vai ver.
Você só começa a ver, como eu acabei de dizer, quando você começa a se alimentar de Deus, se alimentar da palavra, orando, jejuando, lendo Bíblia, cultuando ao Senhor de maneira correta, confessando o nome do Senhor, dando glória a Deus, dando graças a Deus, de maneira correta. Aí você começa a ver, rapaz, eu fazia isso achando que não estava errado e estava. Então você vai melhorando, é isso aí. Você nunca vai ver se você não se esforçar. Aí, como diz Isaías, Paulo, aos Romanos fala também, Jesus também falou, o príncipe deste mundo cegou o entendimento das pessoas, para que não se salve. Tendo olho não vê, tendo ouvido não ouve, tendo o coração não compreende, para que não seja curado, ou seja salvo. Então veja, o príncipe deste mundo, quem é? O diabo. Porque você não busca em Deus para ver, então tu tá aí, né? Aí você só vai ver o erro se você buscar em Deus. Porque Ele é caminho, verdade e vida, Ele é luz, clareia. É um versículo que sempre a gente fala, que é o Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Lâmpada e luz. Foca aqui, foca na frente. Então não é somente hoje, você vê amanhã também. Você consegue enxergar o laço do inimigo e se desviar dele. Então, aqui no versículo 23, contra essas coisas não há lei. Versículo 24, e os que são de Cristo crucificaram a carne. Já crucificaram. A carne está presa. Não, tu tá que tu faz o que eu disser. Está crucificado. Crucificado está amarrado. Não pode fazer o que quer. Quem vai ditar as regras é o Espírito. Então, versículo 24. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscência. Então, paixões e desejos, né? Aí, 25. Se vivermos no Espírito, andamos também nele. 26. Se não sejamos cobiçosos de vanglória, irritando-nos uns aos outros e invejando-nos uns aos outros. Então veja aí que é isso aí. Então o salmista Davi, ele aqui no Salmo 30, ele diz aqui no versículo 6, Salmo 30, versículo 6. Olha o que ele diz aqui. Eu dizia na minha prosperidade, não vacilarei jamais. Então parece que as coisas vai tudo bem. Não, para quê? Besteira está dando tudo certo. Tem um versículo que eu sempre falo, é o filho de Salomão, ou seja, é o Salomão, filho de Davi, que escreveu, né? Que é Eclesiastes capítulo 8. Na verdade, eu quero falar no versículo 12, mas vou falar também o 11. O versículo 11 e 12. Que Salomão diz, Eclesiastes capítulo 8, versículo 11 e 12. Por não se executar logo o juízo, por isso o coração dos filhos dos homens estão, eu até errei aqui, por não ser executado logo o juízo sobre a má obra, aquilo que fez errado, o mal, o pecado. Por isso o coração dos filhos dos homens estão inteiramente disposto para praticar o mal. Aí, bora praticar. Aí ele prossegue no versículo 12.
ainda que o pecado faça mal 100 vezes, eu digo com certeza que bem sucede. Tornei a errar aqui de novo. Ainda que o pecado faça mal 100 vezes e os dias se lhe prolonguem. Tranquilo, tá tudo certo. Eu digo com certeza que bem sucede ao que teme ao Senhor, ao que treme diante da sua palavra. Então veja aí que as coisas espirituais não é executado logo na mesma hora. É diferente do natural. Você faz um erro que é proibido pela Constituinte, é um crime, aí a polícia vem logo atrás de ti, alguém te denuncia logo, o negócio pega pro teu lado. Espiritualmente não. O inimigo está contigo ali, vai te usando cada vez mais, e Deus permite, tem a permissão do Senhor. Agora a vontade de Deus é que você precisa fazer, e eu também. E existe essa necessidade de fazer a vontade de Deus e rejeitar esse mal. Porque o juízo vem depois. Aquele com quem havemos de tratar. Então, nesse mesmo Eclesiastes que Salomão escreve, no capítulo 12, os 2 últimos versículos de Eclesiastes. Eclesiastes capítulo 12, versículo 13 e 14. De tudo que se tem ouvido sobre Deus, tudo que a gente ouviu sobre Deus, o fim é temer a Deus e guardar os seus mandamentos, porque esse é o dever de todo homem. Dever, não é obrigação. Dever de todo homem. Deve. Não fez, ficou devendo. Se arrebentou. Perdeu a salvação. É isso aí. Versículo 14. Porque Deus há de trazer a juízo toda obra, até tudo que está encoberto, que seja bom, que seja mal, vai trazer a juízo. Então o juízo não é logo executado. Por o juízo não ser logo executado sobre a má obra, por isso o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto a praticar o mal. Então não vem logo um juízo para condenar ele, por isso ele vai, vamos fazer aí, então, não acontece nada disso não. No versículo 12 diz que ainda que o pecado faça mal 100 vezes, ou seja, ele cometa 100 pecados, e os dias se lhe prolongam, tudo vai certo. Não tem nada, não estou vendo nada de errado, as coisas estão dando tudo certo. Aí ele diz, eu digo com certeza que bem sucede aos que teme a Deus, aos que tremem diante da sua palavra. Então veja aqui Davi dizendo que eu dizia na minha prosperidade, não vacilarei jamais. Estava indo certo, e servindo a Deus, não vacilarei, não vai dar tudo certo, não, aqui não precisa não, eu estou próximo, está tudo dando certo. Mas não adianta, irmão, você precisa do Senhor, porque quem vai te dar a vitória é o próprio Deus. Quem vai te armar, te defender, como diz o apóstolo Paulo aos Coríntios, 2 aos Coríntios, capítulo 10, e o versículo 4, as armas da nossa milícia não são carnais, mas espirituais. E para desfazer as fortalezas do mal, é isso aí. Então, com arma carnal você não desfaz nada não. Então aqui, veja aqui, irmão, que nós precisamos, sair dessa altivez. Eu dizia na minha prosperidade, não vacilarei jamais. Vacila sim. Você buscar no Senhor, se fortalecer no Senhor. Aí Ele te dá as armas para você lutar contra o mal. Como diz Paulo aos Efésios, a espada do Espírito, o capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinto para cingir os lombos com a verdade.
o escudo da fé. É isso aí. Então você fica armado. E Paulo diz, orando em todo tempo, em toda oração e súplica no Espírito. Suplicando no Espírito e vigiando com toda perseverança. Não é por todos os santos. É exatamente pela igreja do Senhor. Nessa reunião com Cristo. Né? Então veja aí que aqui o salmista estava seguro, ele achava que o versículo 7 aqui, só para fechar, tu, Senhor, pelo teu favor fizeste forte a minha montanha, a luta dele, pelo favor. Ele colocou uma luta diante dele, uma montanha, né? Tu encobriste o teu rosto e fiquei perturbado. Ele começou a ver que o negócio estava pegando. Então Deus, ele mostra as lutas pra gente abrir o olho. Ei, rapaz, tu não vai dar conta de... Tu vai... Desse jeito vai perder a guerra. Não está buscando em mim mais, está achando que vai vencer sozinho. Aqui ele fez. Aí ele diz, tu, Senhor, pelo teu favor fizeste forte a minha montanha. Um obstáculo diante dele, de maneira que ele teve que recorrer ao Senhor. Aí sim, aí ele começou a ver que precisava do Senhor, que não vencia. É isso aí. Então precisamos entender isso aqui e buscar no Senhor a nossa vida, né? Porque nele está a vida. É isso aí, que Deus abençoe. Nós vamos orar, agradecendo ao Senhor por mais esse programa, né? Pela sua palavra. Santo e maravilhoso Deus, obrigado, Jesus, por estarmos aqui mais uma vez, com mais um programa, com essa oportunidade que o Senhor tem nos dado, de estar aqui nessa TV, falando da tua palavra, do teu amor, da tua bondade para com o homem. Sabemos que o Senhor é verdadeiramente bom. Eterna é a tua misericórdia. E a tua verdade se estende de geração a geração. Pai, abençoa a cada um que nos assistiu, sei com eles, Pai, dá vigor, dá saúde espiritual. Meu Deus, dá saúde material também, meu Senhor, dá prosperidade a cada um, abre a mente, o entendimento para compreender a tua palavra e assim, meu Senhor, se santificar. Porque a tua palavra santifica o homem. Ajuda, abençoa tudo. E em tudo, meu Deus, nós te damos graça, meu Senhor, no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe a sua vida no nome de Jesus. Amém.